Salve, salve galera, beleza? Bem-vindos ao canal Real. Meu nome é Fernando, para quem não me conhece ainda. E aí galera, beleza? Bom, é o seguinte, vim aqui falar pra vocês o que aconteceu no processo, tá? Não vou enrolar muito não. Em que o Sandro Silva decidiu processar eu, o Clemerson e o Diego, né? Logo um pouco depois daquela live que eles fizeram no meu canal e tal, onde eles contaram tudo o que acontecia lá no canal dele, né? E ele se sentiu no direito de nos processar. É direito dele nos processar? Claro, isso é óbvio. Qualquer um tem direito de processar quem bem entender, tá? Isso é direito. E aí ele iniciou isso. Só que antes de iniciar esse processo, ele me procurou, me chamou no WhatsApp, né? E disse que era pra mim. Bom, enfim, ele foi bem, bem legal no WhatsApp, como vocês podem imaginar. E ele disse que era pra mim remover os vídeos, porque senão ele ia me processar civil e criminalmente. Mas ele pode fazer isso se ele quiser. Enfim. E aí ele veio com um papo que era Natal. Tem vídeo aí no meu canal aí que tem, eu mostro a mensagem. Que era Natal, era próximo do Natal, que ele tava em um tempo de Natal, que ele tava bonzinho para aproveitar a chance de ir lá remover. Uma soberba assim, incrível, né? Como se fosse o dono do mundo. E disse que ele ia ser legal comigo, né? E não ia me processar. E que ele queria comprar um contrabaixo de 10 mil reais. E se ele tivesse que me processar, nos processar no caso, ele não poderia fazer esse investimento no instrumento musical que ele gosta. Né? E lá na mensagem eu falei que eu desejava que ele comprasse sim, mas que eu não ia remover vídeo nenhum, que se ele quisesse ele procurasse a justiça. Pois bem, ele foi lá e procurou a justiça, tá? E deu início ao processo. Depois disso, gente, quando eu fiquei sabendo realmente que eu estava sendo processado, eu fiquei bem, bem chateado. Isso me deixou muito chateado, com raiva, revoltado, porque eu falei, não é justo você vir aqui e falar a verdade, não mentir, não enganar e ainda tomar um processo porque você está explicando para as pessoas que aquilo não é de verdade, que aquilo ali é só uma encenação, é ficção, é fake, nada além disso. Mas aí você toma um processo porque você fala a verdade. Isso é horrível. Isso é horrível. Foi uma sensação de impunidade, injustiça que eu senti, que eu nunca tinha sentido na minha vida. Pois bem. Mas as coisas são como tem que ser. Aí passou o tempo, né? Beleza, me conformei e falei, bom, conversei com a equipe jurídica, né? Com o escritório de advocacia, que inclusive cuida de outro processo meu. E, não, Fernando, vambora. Vamos pra cima, vamos fazer a defesa. E é isso. Não precisa ficar com medo de nada, não. Vambora. E aí eu me confortei e falei, beleza. Então vamos fazer o que tem que ser feito, né? Dentro da legalidade. Foi então que eles pediram de imediato a antecipação da tutela dos meus vídeos. O que é isso? Eles queriam que o juiz, na primeira decisão, já derrubasse meus vídeos imediatamente, tirassem eles do ar, alegando que estava causando grandes problemas psicológicos ao canal e enfim, uma infinidade de coisas que eles alegaram lá. E se eu não me engano, posso estar falando besteira, com multa de R$ 1.000 por dia que o vídeo não saísse do ar, não sei, é alguma coisa assim. Faz tempo que essa parte passou, né? Então eu não lembro direito. Processaram eu, o Clemerson e o Diego e o Google Brasil. Por que, Fernando, Google? Ele é maluco? Não, porque faz parte, gente. Eles colocam sempre a Google no processo. Eles não. É normal colocar, tá? Não só eles. Isso aí as pessoas fazem. Porque ele é quem hospeda, né? Enfim. Foi então que ele pediu também justiça gratuita e tal. Eu não lembro exatamente de tudo. Mas aí o juiz disse que não ia dar a tutela antecipada dos vídeos, porque não tinha nada demais, que eram... na verdade, eu tecia críticas dentro de crenças e... Enfim, não tinha nada demais. Nada demais. Eu não estava cometendo nenhum crime, nada ilícito. Nada. Absolutamente nada. Eu estava só exercendo meu direito de livre pensamento, o direito de opinar, o direito de me expressar. Só isso. Isso é constitucional. Ninguém pode tirar esse direito seu. Ninguém pode. Enfim. Então foi negado, tá? Inclusive a justiça gratuita, ele não conseguiu. Para conseguir, o juiz pediu uma
uma tonelada de documentos que comprovasse que ele não tinha condição, né? E aí ele acabou abrindo mão disso. Porque ele não ia conseguir provar, né, gente? Claro. Ele tem renda, ganha bem no YouTube. E aí esse juiz marcou a audiência de conciliação. O que é audiência de conciliação, para quem não sabe? As partes, tanto a que processa quanto a que está sendo processada, são chamadas em um dia para se juntam em um dia com os advogados ali, sentam e vão conversar junto com alguém que é ali, que é indicado pela justiça. Às vezes é um juiz, às vezes não é um juiz, mas é uma pessoa que está ali preparada para fazer a conciliação das partes. Então, no nosso caso foi online, porque cada um mora em um lugar, então não tinha como todo mundo estar no mesmo lugar, né? Inclusive, eu lembro que na mensagem ele deu uma de ameaça, um tomzinho de ameaça para mim, né? Ah, você vai ser muito bem recebido aqui, a gente se encontra no fórum. É uma conversinha bem torta, mas enfim. Só que ele não sabia, mas é online. E mesmo assim que fosse lá, eu não tenho medo. O que ele ia fazer? Ia me matar? Enfim, eu iria lá numa boa. Mas não é o caso, a gente pode fazer online, que é muito mais fácil, muito mais prático. Porque imagina, deslocar a advogada, imagina o custo disso, desnecessário. Foi então que começou a audiência de conciliação, tá? E o juiz responsável, eu não lembro se era juiz, mas a pessoa responsável perguntou: vocês têm alguma proposta para fazer? Minha advogada de cara falou: não, a gente não tem proposta. Aí a minha advogada perguntou para a advogada do Sandro: a doutora tem alguma proposta? Aí veio a proposta, tá? Bom, a nossa proposta é que o Fernando tire todos os vídeos que fala do Sandro do ar, inclusive a live, e que ele não fale mais nada do Sandro. Essa era a proposta. Essa era a proposta. E aí a pessoa responsável perguntou: Fernando, você quer sair da reunião com a sua advogada? Vocês conversam e depois, daqui 5 minutos, você volta com a resposta? Eu falei: não precisa, eu posso falar? Posso falar? Perguntei pra minha advogada, ela falou: pode. Eu falei: bom, eu não vou aceitar, porque ninguém vai me calar, ninguém vai me censurar, porque eu não fiz nada. Eu não fiz absolutamente nada de errado. E eu não aceito que ninguém me cale. Ninguém tire o direito meu. Me censure, jamais. E eu não aceito. Pra mim, o processo pode seguir. Aí, a minha advogada perguntou pro doutor Pedro, se não me engano, que é o advogado do Clemerson. Porque o Diego não compareceu porque ele estava sem internet. Ele estava num lugar que não tinha sinal. E ele não conseguiu comparecer. Então, estava só eu e o Clemerson. E aí, o advogado do Clemerson também falou: não tem acordo. Inclusive, nós vamos entrar com pedido para remoção dos vídeos que o Clemerson aparece. Nisso, a advogada do Sandro, a defesa dele, ficou meio assim e disse: então, eu vou ter que conversar com o Sandro porque a gente não conversou a respeito de você não aceitar a proposta. Ou seja, qual que era a ideia dele? A ideia dele era que só de pôr o processo, eu ia arregar, eu ia correr, eu ia fugir do processo. Não, pelo amor de Deus, vamos encerrar aqui, ó. Eu apago os vídeos lá, eu não falo mais nada e morreu o assunto. Deus me livre e guarde. Aí eles acharam errado. O truco foi errado. Porque as pessoas não me conhecem. É o que eu falo. As pessoas, vocês acreditam naquilo que vocês estão vendo, mas vocês não conhecem as pessoas de fato. E ele me julgou achando que eu ia ser cagão, ia fugir. E eu já avisei, eu não vou fugir de ninguém. Nós vamos para audiência de conciliação? Vamos. Mas eu não vou aceitar a proposta. De me calar? De eu ficar quieto, me censurar? Negativo. Não vou. Vocês vão perder tempo e dinheiro. Já aviso. E aí, enfim, ela falou: então não tem acordo, tal, a defesa do Sandro. E aí o Sandro falou: então tem que seguir o processo. Bom, enfim, não adiantava ele falar que sim, que não, porque ia seguir. Porque eu já não tinha aceitado. Então ele falar e não ia mudar nada. Né? Porque a proposta dele era, pra mim, desistir. Como eu não desisti, o processo ia seguir. E aí o processo seguiu. Né? E eu lembro que o Sandro fez até um vídeo, eu nem lembro se é vídeo, se era live, e ele disse que estava processando e que se ele ganhasse ou perdesse, ele faria um vídeo falando. E o processo rolou. Isso foi no ano passado que acho que ele entrou com o processo e saiu a sentença sexta-feira agora, dia 4, né?
dia 4. Aí o Dr. X me mandou mensagem e falou, ó, teve movimentação no seu processo, dá uma olhada. E aí eu fiquei o dia inteiro sem poder ver. Mandei mensagem pra minha advogada, e minha advogada falou comigo bem tarde, ela também estava trabalhando, trabalhou até tarde, não dava para ela ficar respondendo na hora. Ela me respondeu, acho que era 7 horas da noite. E eu também não pude fazer vídeo antes, porque a minha filha não estava muito bem, ela estava aqui comigo, né? Então eu não ia deixar de dar atenção para ela para falar de um assunto tão, né? Enfim. E aí que saiu, né, a sentença, e eu vou ler aqui para vocês a sentença, tá? Vou tentar ser bem breve na sentença, mas eu quero que vocês prestem atenção em tudo que eu vou falar neste processo, que eu vou ler a sentença para vocês. Lembrando que a sentença é pública, ou seja, qualquer um de vocês tem como ter acesso a esse processo, a sentença do processo para ler, tá? Então, projeto de sentença, relatório. Vistos e examinados. Dispensando o relatório nos termos do artigo 38 da lei... Antes de adentrar questões preliminares e de mérito objetivo da demanda, é necessário tecer considerações de processo, de ordem ao processo. Vislumbro que na movimentação 65.1, pedido de nuidade do ato processual, qual seja a realização de audiência de instrução, formulado pelo procurador do requerido Fernando, aduzindo em síntese que não houve intimação dos advogados dos indicados em contestação, fundamente seu pedido no artigo bem como informa que o procurador estava impossibilitado de suas atividades, movimentação 65.2. Ação que juntou atestado após um mês da realização da audiência de instrução. O que aconteceu aqui? Teve a audiência de instrução. O que é audiência de instrução? É a hora que reúne de novo todo mundo, as partes, né, os envolvidos, e ali você pode levar as testemunhas, e ali você é ouvido, a sua testemunha é ouvida, a acusação é ouvida, a defesa é ouvida, e é ali que o juiz também toma o entendimento da questão além do processo escrito, tá? E é aí que ele desenvolve. O que aconteceu? Eu e a minha advogada não fomos notificados da data que ia ser a audiência de instrução, então eu e ela não participamos. Não participamos. Eu fiquei sabendo só horas depois que já tinha acabado. Que aí o Clemerson veio falar comigo. Eu falei, Clemerson, eu não sabia. Eu não estava sabendo. Entrei em contato com a minha advogada. Minha advogada estava doente. Ela estava com dengue. Ela estava afastada. Não tinha como ela participar. Ela falou, Fernando, tô com dengue. Eu não fui notificado. Eu vou até olhar aqui. Coitada, ela teve que... Mesmo ruim, ela entrou no computador lá, olhou e falou, não fomos notificados e tal. E isso acontece, tá, gente? Isso acontece. E mesmo que a gente tivesse sido notificado, ela estaria inapta para participar ali. Porém, conto com um escritório com mais de 10 advogados e outro poderia assumir. Mas o fato é que nós não fomos intimados, infelizmente. Né? Eu gostaria de estar lá, porque quando eu estando lá, eu poderia falar coisas que, infelizmente, eu não pude falar, né? E me defender de acusações absurdas e ridículas que foram feitas ali, mas eu não estava para me defender. Mas tudo bem, não tem problema, faz parte, tá? Então, primeiramente, assevero que não assiste razão ao requerido no tocante à tese de nuidade. Porque daí ela pediu para anular essa audiência para a gente fazer uma nova audiência onde eu pudesse participar, tá? Então, primeiramente, assevero que não assiste razão ao requerido no tocante à tese de nuidade, uma vez que devidamente citado, movimentação 32.1, a parte compareceu à audiência de conciliação acompanhada do advogado. Ou seja, ele diz que como eu fui intimado na audiência de conciliação, como que eu não fui intimado na audiência de instrução? Mas a gente não foi. E acontece. Destaco que a aplicação do Código de Processo Civil nos juizados especiais é subsidiária, pois o juizado especial é regido por sua legislação própria, lei tal. Portanto, julgo aplicável o contido no artigo 3 da lei que rege o juizado especial civil, tendo em vista que houve intimação do advogado presente em audiência de conciliação, que é o que eu falei para vocês, tá? Sendo o mesmo que apresentou contestação. Portanto, direcionada a intimação para audiência de instrução conforme movimentação. Não se pronunciará qualquer nuidade sem que tenha havido prejuízo, tá? Então, enfim.
Depois eu volto aqui para explicar sobre essa questão. Não se pronunciará qualquer nuidade sem que tenha havido prejuízo, tá? Vamos lá. Acrescento ainda entendimento entendimento enunciado, o advogado cujo nome constar no termo de audiência estará habilitado para todos os atos do processo, inclusive para recurso. Portanto, não reputo causa de nuidade do ato praticado em audiência de instrução, restando a aplicação no artigo 20 da lei em face do requerido Fernando Miranda Pedro, assim como já aplicado em face do requerido Diego. Por quê? Porque o Diego não foi na de conciliação, ele não pôde comparecer. Porque ele não tinha internet, ele estava no meio do mato, ele não tinha como... Ele já tinha dito que ia, estava tudo certo, conversou lá com o chefe dele falou, bom, não, na hora da audiência separa um pouquinho, só que ele estava num lugar que não tinha sinal de celular, ele não conseguiu entrar. E não tinha como ele ir para a cidade. A equipe que ele trabalhava levaram eles para um lugar onde eles iam trabalhar e só iam trazer eles de volta no fim do dia. Então não tinha como ele nem avisar a gente. Então ele também não foi, tá? E aqui ele fala assim como já aplicado em face do requerido Diego, porque ele já não tinha comparecido. Fundamentação. Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais como pedido de tutela proposta pelo requerente em favor dos requeridos. Segundo consta na inicial, o reclamante é responsável pelo canal Caso Sobrenatural e relata o reclamante que os reclamados Fernando Miranda Pedro, Clemerson e o Diego iniciaram uma série de ataques ao seu canal e sua pessoa, de forma totalmente gratuita, falaciosa e injustificada, causando prejuízos e danos morais e materiais ao autor. No que tange ao requerido Diego Fernando, aplica-se em toda a extensão os efeitos previstos no artigo 20 e presumem-se verdadeiro o fato alegado pela parte requerente conforme o despacho de movimentação. Todavia, a presunção de veracidade que decorre da revelia e da relativa devendo ser analisados os fatos provas produzidos no processo por formar o convencimento do juiz. Pois bem, analisando os autos, em especial os fatos apresentados pela parte autora mediante prints de tela e colheita de prova oral, pautado pelo artigo 6 da lei que rege o juizado especial, tenho que o pedido inicial não comporta não comporta deferimento, desculpa. Em inicial, importante frisar que o requerido Google Brasil Internet Limitado apenas foi incluído no polo passivo da demanda, pois é proprietário do site de hospedagem de vídeos YouTube, ambiente virtual, objeto da ação. De modo que o pedido de tutela antecipado versava a retirada, bloqueio dos vídeos objeto da demanda. Contudo, a tutela foi indeferida. Ademais, este alegou preliminarmente sua ilegitimidade passiva e ausência de interesse processual no que diz respeito ao pedido de remoção de conteúdo hospedado por terceiros e usuários do YouTube. No mérito, alegou que os sites responsáveis pela hospedagem dos materiais impugnados são de ingerência de terceiros, devendo eventual obrigação ser dirigida exclusivamente a quem detém legitimidade de satisfazê-la. Afirmou ainda que não pode ser responsabilizado por manter materiais publicados por terceiro e que, eventualmente, a condenação de danos morais deve recair para quem postou o conteúdo. Ou seja, o YouTube aqui falou, eu não tenho nada a ver com isso aí, entendeu? As pessoas só postam aqui na minha plataforma, eu não tenho nada a ver com isso. Se alguém tiver que se ferrar, é quem postou, não somos nós, e é isso, tá? É isso que eles alegam aqui, eu vou até passar. As demais questões solicitadas quanto à indenização por eventos, danos materiais, ou seja, da perda de seguidores do canal, de titularidade do requerente, tratamento psicológico e eventual danos na esfera moral, será analisada em conjunto mediante a conjunto probatório presente nos autos. Logo, deverá demonstrar em apertada síntese e prática de uma conduta ilícita, o dano ou prejuízo, nexo de causalidade.
No que tange a indenização por danos morais, o requerente não apresentou documentos ou relatórios suficientes que comprovem os supostos prejuízos materiais sofridos no canal do YouTube, como queda de receita, redução de visualização ou qualquer outro impacto financeiro decorrente do alegado dano. A ausência de documentos essenciais como relatório de receitas de análise de tráfego do canal ou qualquer documento contábil que demonstre perda financeira inviabiliza a quantidade de danos alegados. A quantificação, né, do dano alegado. Dessa forma, a indenização por danos materiais depende de provas concretas e robustas dos prejuízos, e que não verificam no caso em questão, inclusive no que tange aos gastos psicológicos. Sem essa comprovação, o pedido não pode ser acolhido sob pena de condenação baseada em mera suposição ou conjectura. Dessa forma, não havendo prova satisfatória quanto ao efeito prejuízo, o pedido de indenização por danos materiais deve ser julgado improcedente. Quanto à pretensão de indenização por danos morais, deve-se ainda comprovar que o dano violou os direitos de personalidade, conforme artigo 5º da Constituição Federal. A lide diz respeito à publicação mencionada em inicial, divulgadas na página social da requerida, bem como supostos comentários proferidos por pessoas diversas, correspondente ou que foi dito pelo requerido, visando lucidar-se de fato houve violação aos direitos de personalidade da parte autora. Os fatos narrados pelo autor foram veiculados em plataforma digital no qual a pessoa inscrita pode criar um canal e dentro deste acompanhar outros canais e assim proferir comentários de outros. Certo é que o exercício da liberdade de expressão, escrito no artigo 5º da Constituição Federal, deve ser harmonizado com outros princípios previstos na Constituição Federal. Como bem pontuado em decisão inicial, movimento 16, o primeiro juiz lá que pegou o processo e indeferiu o pedido lá de tutela antecipada. Ele está se referindo a isso. Os referidos analisaram, comentaram e reagem aos vídeos publicados pelo requerente com base em suas crenças sobrenaturais, experiências e acontecimentos pretéritos, bem como análise de outros canais com o mesmo conteúdo. O fato de terceiros pararem de seguir o canal do requerente ou ainda realizarem alguns comentários vinculados aos vídeos, não se pode imputar a estes tal responsabilização, de modo que os comentários de terceiros são pessoas diversas. Desta feita, entendo que não restou demonstração pela parte autora o impacto dos referidos vídeos e comentários em seu canal, bem como pelo autor, apenas foi apresentado aos autos, as postagens via print, sem maiores repercussões. Desta forma, no termo do artigo 373 do Código de Processo Civil, compete à parte requerente demonstrar fatos constitutivos de seu direito, não obstante o alegado desgaste sofrido pelo requerente, as provas apresentadas não são suficientes a comprovar de forma contundente que ocorreu um ato ilícito perpetrando pelos requeridos ao ponto de considerar o surgimento de dano moral indenizável, portanto ausente o animus difamandi ou injuriandi, não se desviando violação alguma ao disposto do artigo 5º da Constituição Federal, que colima a preservação da intimidade, vida privada e honra das pessoas. Tá? Aqui ele já traz, eu não vou colocar para vocês, obviamente, o processo, mas aqui já tem, trago julgados semelhantes ao presente caso, tá? Então aqui ele traz 1, 2, 3, 4 outros processos iguais do YouTube, próximos ao que aconteceu aqui, e ele coloca 4 decisões que foram extremamente parecidas com o caso, né? E aí ele coloca aqui, ó, ação de obrigação de fazer indenização por danos morais, pretensão retirada do ar de notícias. Tá, esse aqui é um outro processo.
A sentença foi impossibilidade de responsabilização do provedor de aplicação por conteúdo de terceiro, tá. Então ele traz aqui 4, tá? Não vou ler todos, porque senão, meu Deus do céu. Para finalizar, o simples transtorno e aborrecimento da vida social, embora desagradáveis, não tem relevância suficiente por si só para caracterizar um dano moral. Ou seja, não é porque você está com o ego ferido, com o orgulho fragilizado, que isso vai te dar alguma prova que você vai lá e vai reclamar e vai ganhar um processo. O fato de você estar triste, desanimado, chateado com algo que foi falado, não é prova substancial concreta para ganhar um processo. Aprendam isso. Aprendam isso. É assim que funciona. Ou vocês acham que o juiz está lá pulando corda, brincando? Ele vai ler o processo, ele vai observar tudo. Ele vai escutar o que a pessoa tem para falar. Nesse caso, me escutou porque eu não fui chamado. Mas tudo bem. Mas não vale. Não vale. Ah, porque falou mal de mim, porque eu vou dormir na pia. Isso não é prova. Isso não é evidência. Isso é só um ego ferido. Só isso. E esses que entram com esse propósito de pedir um processo de ganhar porque o meu ego foi ferido, é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Não consegue provar isso. Isso é impossível de ser provado. A não ser, gente, que fosse um processo aonde eu ofendesse ele, ofendesse pessoalmente ele, falasse coisas absurdas da vida pessoal dele. Eu o tempo todo xingando. É outra conversa. Aí o processo seria diferente. Mas não é o caso, gente. Eu tô aqui analisando o vídeo, faço comentários do vídeo, e aí a pessoa se dói, fica triste, vou processar? Então tá bom. Bom, dessa forma, considero... tem mais aqui, ó. Deve-se avaliar, no caso concreto, a extensão do fato e suas consequências para a pessoa, para que possa verificar a ocorrência efetiva de um dano moral. Ou seja, você tem que provar por A mais B. Por A mais B com provas robustas, incontestáveis, concretas. Só falar não adianta nada. É gastar dinheiro com advogado e perder processo. Só isso. Dessa forma, considero que restou falho a demonstração de que os fatos narrados foram capazes de gerar aflição, angústia e desequilíbrio no bem-estar da parte autora. Portanto, a medida de rigor é julgada improcedente tal pedido. Mais uma vez. Relaciona o pedido de dano moral em favor da esposa do requerente. Devo acrescentar que ninguém pode pleitear o direito alheio, conforme a previsão do artigo 18 do Código de Processo Civil, que estabelece que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Ou seja, ele colocou a esposa dele como uma pessoa que passou por problemas psicológicos devido ao conteúdo, devido ao que foi dito, que não era nada demais, era tudo relacionado ao canal. E ele alegou que ela estava passando por problemas psicológicos. E ele não pode fazer isso. Por quê, Fernando? Ou seja, o pedido de indenização por danos morais é de direito personalíssimo, vinculado diretamente à pessoa que sofreu o suposto dano. Portanto, não é permitido alguém reivindicar danos morais em nome de terceiros, razão pela qual deve ser julgado improcedente, ou seja, mais uma vez improcedente. Por quê? Porque se ela quiser me processar, ela que processe. Se ela se sentiu de alguma forma atacada, não sei por quê, porque eu não citei nunca o nome dela, nem conheço, não sei nada sobre a vida dela. Se ela quiser, fica à vontade. Já sabe o caminho das pedras, é só fazer outro processo. Mas ele não pode pedir por ela. Seria a mesma coisa que eu pedir pelo Dr. X. Ah, o Dr. X ficou triste, vou entrar na justiça. Não, não pode. Se ele ficou triste, ele que aciona a justiça. É simples assim. Dispositivo. Mediante o exposto, julgo improcedente o pedido inicial nos termos do artigo 487, primeiro do CPC. Eventual pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita será analisado
em caso de interposição de recurso inominal, mediante a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, sem custas e honorários advocatícios no termo do artigo 55 da lei, tá? Então, eu ganhei o processo, tá? Ele não ganhou. Tudo foi improcedente, não provou nada, só falou, não provou nada. E é o que eu disse, falar, pode falar. Agora, provar no papel é outra história. É outra história. Porque falar, qualquer um fala. Agora, o que aconteceu aqui foi que ele achou que no primeiro momento ali da audiência de conciliação, eu ia correr. Por isso que eles tocaram esse processo para frente. E ele vai correr. Ele vai ficar com medo, vai cagar nas calças. E não foi o que aconteceu. O que aconteceu? O processo teve que ir para frente. Aí o processo indo para frente, não provou nada, não conseguiu mostrar nada. Simplesmente eu estou dentro da lei, né? Do meu direito de livre expressão, livre pensamento. Não cometi nenhum ato ilegal, não ofendi ninguém, não xinguei ninguém. Faço o meu trabalho correto, porque eu sou uma pessoa que tenho assessoria jurídica, aonde o advogado vem e fala, isso não pode, pode. E aí eu não sou idiota de fazer coisa errada. E aí, o simples fato de sentir, porque eu fui ofendido, não é uma prova contundente de que algo aconteceu. Para finalizar, o simples transtorno e aborrecimento da vida social, embora desagradáveis, não tem relevância suficiente por si só para caracterizar um dano moral. Ponto. Eu também me frustro. Eu também fico puto com algumas coisas que postam. Mas eu vou sair processando os outros por causa disso? Não tem nem lógica. Não tem nem lógica eu fazer isso. A não ser que seja algo de cunho extremamente ofensivo, me xingando, me difamando. Aí é outra história. Mas eu não faço isso aqui. Eu falo a real. Eu falo a verdade. E a verdade dói. A verdade dói. A verdade dói tanto que vira processo. E perde o processo. Lá em cima, quando eu falei pra vocês, né, que o juiz, ele falou aqui, quer ver? Aqui, ó. Logo, não se pronunciará qualquer nuidade sem que tenha havido prejuízo. Ou seja, como eu não perdi o processo, então não tem por que voltar lá pra ouvir as testemunhas, eu falar, não tem nem por quê, porque eu não perdi o processo. Então eu não fui prejudicado. Minha advogada tinha me avisado disso. Falou, Fernando, pode ser que ele não volte o processo porque você não vai perder. Então, fica tranquilo. Por quê? Porque é uma pessoa que conhece. É uma pessoa que trabalha na área há muitos anos. Já tem muitos processos ganhos na justiça. Não é uma pessoa que começou agora. Ela já deu a letra pra mim. Ela falou, Fernando, fica tranquilo. Que muito provavelmente eles não vão voltar porque você não vai perder o processo. Ela falou isso pra mim, sei lá quantos meses atrás. Foi logo que aconteceu tudo isso, né? Na verdade, ela falou. Fique em paz. Falei, tá bom. Sendo assim, eu gostaria de... Sandro, com certeza esse vídeo vai chegar em você, ou vão te contar, né? Talvez você não queira assistir, é direito seu, mas com certeza vai chegar até você a informação. Então eu peço encarecidamente que você cumpra aquilo que você falou no vídeo, que estava nos processando, e se você ganhasse ou perdesse, você faria um vídeo. Então já que você perdeu, agora honra o que você falou e faz um vídeo contando que você perdeu o processo. Né? Pelo menos siga aquilo que você disse que ia fazer, né? Porque seria interessante, pelo menos isso, né? Tá aqui, eu perdi, infelizmente, né? Gente, ele pode recorrer, tá? Mas eu acho muito difícil continuar com isso aqui. Mas se quiser também, pra mim não faz a menor diferença. Vambora. Não tenho medo. Vambora. Inclusive tem um vídeo que ele fez que ele falou assim que as pessoas deviam abrir o olho em quem elas acreditavam. Porque o canalzinho aí, que é o meu canal, que ganhou o processo que você fez contra mim, né? Que ganhou o processo. Você disse que eu tinha mais de 10 processos, inclusive por despejo. Se eu quisesse entrar com processo contra você, eu entraria. Porque, infelizmente, você não teve o cuidado de pesquisar o que você estava falando. Você simplesmente entrou lá, escreveu o meu nome, veio vários processos e você julgou que todos eram meus. E não é assim. Não são meus processos. Lá são pessoas com o mesmo nome que o meu. E aí vai trazer todos. Se eu colocar Sandro Silva, vem mais de 1000 processos. São todos seus? Não. Mas você não teve o cuidado para fazer essa acusação contra a minha pessoa. Você não teve o cuidado. Você simplesmente falou. Mas aqui também só falou. E não mudou nada. Beleza?
Eu espero que isso tenha ficado de lição, né? Porque os processos servem como lição, são didáticos, fazem com que as pessoas aprendam. Aprendam de uma forma mais chata, mais pesada, mas aprendam. E eu espero que com esse processo muitos de vocês tenham aprendido que não é assim que funciona, que a justiça não é idiota, que ninguém tá lá para brincadeira, que os juízes que estão lá lendo, eles são responsáveis e estão fazendo isso há anos, eles conhecem, já pegaram muito processo na mão, muito mesmo antes de vocês nascerem. Mas vocês estão achando que tudo é brincadeira, tudo é farra. E outra coisa, é o que eu falei lá atrás, vocês estão processando eu, só que vocês estão lutando contra a espiritualidade, não é contra mim. E a espiritualidade já tinha me dado esse aviso fazia tempo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Porque eu sou bonzão? Não, porque eu não tô mentindo. Porque vocês que enganam as pessoas. Não sou eu. Continua aí brigando com a espiritualidade. Continua. Continua. Dá bastante corda pra isso. E vamos ver onde vai parar. Beleza? É isso. Processo vencido. Eu acho que não vai entrar com recurso. Se entrar, bora pra frente. Vamos tocar esse barco pra frente e ver onde vai parar. Beleza? É isso aí. Até a próxima. Fui.